querida Mãe do Céu, sob o título de Nossa Senhora do Rosário. E nada melhor para honrar a nossa Mãe querida do que através da Eucaristia, que é a melhor ação de graças que existe. E a liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir traz uma mensagem muito importante e que podemos aprender e colocar em prática esta lição trazida tanto pela primeira leitura como também pelo Evangelho. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, vocês perceberam que depois da ascensão de Jesus, eles voltaram, entraram numa casa, alguns apóstolos, e foram, como diz o texto, para a sala superior. E nesta sala também, além de algumas mulheres, estava lá, junto com os apóstolos, Maria, mãe de Jesus. E oravam, rezavam. Na sala superior. O que significa na sala superior? Por que Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, fala de sala superior? Você já pensou alguma vez sobre o sentido desta sala superior? Quando a gente se retira para orar, é bom estar num lugar deserto, silencioso, longe do barulho. A gente se concentra melhor e se aproxima mais de Deus. Sala superior significa isso, for para um lugar onde o mundo de fora, externo, não atrapalhasse para orarem e com muita profundidade. Imaginem na companhia de Nossa Senhora. Quem é de nós que não iria rezar bem se a gente pudesse ver com os próprios olhos a presença de Nossa Senhora? Ela que depois da morte e ressurreição de seu Filho, Jesus, ela fez um papel muito bonito, importante para a igreja, que foi reunir, buscar de volta os apóstolos que tinham se dispersado, com exceção de um, né? Que ficou lá com ela ao pé da cruz. Quem foi ele? O João. E por meio dele nós recebemos Maria para ser nossa mãe também. Mas os outros apóstolos estavam todos por aí, desanimados, e ela, como mãe, não é isso que faz a mãe? A mãe procura buscar os filhos e tê-los perto de si, em torno de si. Isso fez Nossa Senhora. Mas, sobretudo, ela, como diz o texto, e com ela, com a mãe de Jesus, estava em oração. Então vale a pena a gente aprender como é importante na hora que, sobretudo em casa, na família, estar reunidos em nome de Cristo, mas com a presença de Maria, nossa mãe. Fica mais fácil. Não fica mais fácil? Quando a mãe está presente? Então eu acho que vale a pena a gente ter isso presente. No Evangelho, rapidamente falando do Evangelho, o que deve chamar a nossa atenção é que o anjo, ao saudar Maria, não a chamou pelo nome, e sim cheia de graça.
alegra-te, cheia de graça. Cheia de graça significa que não havia mais espaço para a graça entrar, ela estava cheia. Quando um copo está cheio de água, cabe mais alguma coisa aí? Está cheio. E ela estava cheia de graça. O que significa cheia de graça? Que não houve lugar, espaço para o pecado. Ela foi concebida sem pecado original. Então, estava cheia de graça. E tinha que ser, né, uma criatura imaculada, sem a mancha do pecado, para ser a mãe do Redentor. Então, cheia de graça. E tem alegria maior para um coração do que ter a certeza de que está com a graça de Deus no seu coração, na sua vida? Não existe. Qual é o contrário de graça? O que é o contrário de graça? Desgraça. E não tem desgraça maior do que estar no pecado. Porque o pecado afasta de Deus. Então, o que a gente deve pedir sempre a Nossa Senhora, a nossa mãe, que ela nos ajude a vivermos sempre em estado de graça, ou seja, em estado de amizade, de comunhão e de amor com Deus. É uma graça enorme que nós podemos pedir hoje a Nossa Senhora do Rosário. Se a gente voltasse para casa só com esta graça de não cair na desgraça do pecado, seria uma graça enorme. A maior graça que a gente pode conseguir na vida é esta: é viver na graça de Deus. Alegra-te, por isso ele diz: alegra-te. A alegria. E quando uma pessoa vive no pecado, ela vive infeliz, triste, porque falta o principal dentro dessa pessoa. E naturalmente que o pecado causa sempre tristeza, né, frustração, deixa a pessoa prostrada, sem vontade para viver, sem vontade para fazer boas obras, sem vontade para ser um bom discípulo e discípula de Jesus. E hoje, também, sendo Nossa Senhora do Rosário, é para recordar como é importante na nossa vida cristã a recitação do Rosário, que antes eram três mistérios, 3 partes, terço, agora são 4. Então, em vez de 150, são quantas? 200 Ave Marias, né? Para rezar o rosário completo. E interessante que ontem, o Papa Bento XVI, ontem era quarta-feira, toda quarta-feira, em Roma, quando ele está lá, existe uma audiência para todos os peregrinos que vão a Roma e vão lá participar desta audiência geral com o Papa. E ontem, sendo véspera de Nossa Senhora do Rosário, ele insistiu com aqueles peregrinos todos que estavam lá, insistiu na importância de se recuperar a recitação diária do terço. Diária. Mas não falou assim de uma maneira generalizada. Ele pediu, por exemplo, de maneira especial, vejam só, as famílias que voltassem a rezar diariamente o terço em família. E além de pedir diretamente à família, ele pediu também aos jovens. Como seria bonito se o jovem, né, tivesse um tempo para pegar ali no terço e rezar, não recitar somente as Ave Maria, meditando assim, deixando passar diante dos olhos, diante do coração, os mistérios da nossa salvação. Porque se você prestar atenção,
desde os mistérios gozosos, desde o mistério da Anunciação até a Assunção de Maria ao céu, a gente passa todos os mistérios principais da nossa salvação. Então, enquanto a gente for recitando os Pai Nossos, as Ave Marias, a gente deveria procurar contemplar, deixar penetrar o nosso coração, meditando nos mistérios que a gente vai contemplando, que vai anunciando. Enquanto reza as 10 Ave Marias do mistério, por exemplo, se você de fato se concentrar